Bom dia, estamos começando mais um Sindicef em Movimento, um programa do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Estado do Rio Grande do Norte, mas que é aberto a toda a população. Muita informação jurídica, esportiva e principalmente discussão política, né? Então esperamos vocês para todo o programa. Conosco aqui agora, doutor Leonardo. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, Gigi. Bom dia a todos. Vamos falar de um tema hoje interessante, que é o que fazer com um devedor de condomínio, não é isso? É, exato, Gigi. Nossa, hoje boa parte da população mora em condomínios, exato, né? Tem essa taxa mensal para pagar e fora eu e você e quem está nos assistindo, todo mundo atrasa. Fora eu, você e quem está nos assistindo. Todo mundo atrasa, porque todo prédio, né, tem aquela enxurrada de inadimplência que nunca é eu, nem você, nem quem está assistindo. Mas tem. Né? Então, o que é que o novo Código de Processo Civil está falando em relação a isso? Exato. Foram duas mudanças principais no novo Código de Processo Civil, que foi a mudança que começou do ano passado para cá. A primeira delas, antigamente, no Código Antigo, existia uma omissão com relação à citação do devedor, né, pelo porteiro do condomínio. Às vezes chegava o carteiro, né, dos Correios para entregar uma citação de um processo, e como o código era omisso, aquela pessoa poderia usar de artimanhas, né, para não receber essa citação e questionar o recebimento pelo porteiro do condomínio, do prédio. O Código Civil novo mudou isso daí, entendeu? Hoje é válido a citação do demandado, né, da pessoa demandada no processo, pelo porteiro do condomínio. Hoje já é válido. Essa foi a primeira mudança. A mudança não pode mais se esquivar. Não, alegando que foi o porteiro que recebeu, não fui eu, entendeu? Não pode mais. Essa foi a primeira mudança. A segunda mudança já foi propriamente dito com relação à taxa de condomínio. O que é a taxa de condomínio? O que é um condomínio? O condomínio nada mais é do que um rateio de despesas. Existe um grupo de pessoas que residem ali naquele local e usufrui exatamente, áreas em comum, de água, energia, de pessoal, né, que está trabalhando, porteiro, zelador, né? Então, você rateia entre todos o pagamento dessa despesa. E aí você estabelece uma taxa para que todos paguem e essas despesas sejam pagas. Quando um ou dois ou três deixa de pagar, por consequência, vai haver, muito provavelmente, atraso no pagamento dessas obrigações. Então, antigamente, o condomínio, ele precisava entrar com ação de conhecimento, ou seja, uma ação de cobrança, na justiça, para ter uma sentença favorável que condenava o condômino a pagar determinado valor. Dessa sentença cabia recurso, entendeu? Ou seja, o processo se arrastava por muito tempo e o condomínio lá no prejuízo, entendeu? Aí o que acontece? Aí começava aquelas taxas extras, aí quem pagava pelos outros. Paga o seu e ainda paga quem não paga. Exatamente. Né? Então, qual foi essa mudança, Leonardo? A mudança foi o seguinte: hoje a taxa de condomínio é considerada um título executivo, ou seja, como um cheque. Você não precisa mais entrar com ação para cobrar, você já entra executando, penhorando. Nossa, que mudança! Entendeu? Isso facilitou demais aos condomínios para receber os valores dos devedores. Porque agora, antigamente você entrava, como eu disse, você entrava com um processo para ter uma sentença favorável para dizer, não, realmente você deve ao condomínio. Agora não, eu já entro, apresento o documento que às vezes o condomínio, é lógico, a taxa condominial tem que ser estabelecida em assembleia, em convenção do condomínio. Ok, tem que ter um documento que comprove aquela dívida, um boleto bancário, entendeu? Isso tem que ser provado, né? Tem que estar tudo bem documentalmente comprovado. Mas o condomínio já entra com a ação dizendo, tá aqui, excelência, olha, aqui os boletos, ele está devendo isso aqui, ou ele comprova que pagou, né? Ou já parte para a penhora. Então o devedor hoje ele não tem muito mais o que fazer não. Ou ele comprova que pagou, ou ele vai ter os bens ou bens dele penhorado para saldar aquela dívida que ele tem com o condomínio. Então isso facilitou demais
para os condomínios, né, que para receber os créditos daqueles, porque existiam pessoas que eram devedores contumazes, já fazia sabendo que era, principalmente aquelas pessoas que nunca dívida e tal. Principalmente aquelas pessoas que alugam os imóveis naquele condomínio, ele saía de um, ia para outro, e assim ele ia passando de um imóvel para outro sem pagar, como era uma coisa que demorava, ou seja, o condomínio que ficava no prejuízo, os moradores mesmos, ou os próximos que compravam, eles sempre ficavam no prejuízo. Então agora é uma forma mais célere, não vai garantir que o condomínio vai receber, óbvio, né? Até porque existe também uma tramitação, mas você acelera o procedimento. Ok, muito boa essa notícia, muito importante essa mudança, né? Então, muito obrigada e até o próximo programa com novas notícias. Até o próximo, Gigi. E agora na hora do nosso bate-papo jurídico, né, trabalhista, estamos aqui com o Dr. Wagner. Obrigada, Dr. Wagner. Estava com saudade já. Coisa boa. Que bom que o senhor voltou. Hoje nós combinamos que vamos dar uma pincelada em várias ações, né? Para o pessoal tá sabendo aí o que é que está acontecendo. Alguém perdeu alguma coisa no ano de 2017, entra agora no ano de 2018. Né? Então, assim, como é que você vai dar Vamos lá. Uma pincelada em várias ações que nós temos? Isso. No decorrer do ano passado, né? Nos vários programas que gravamos, cada programa a gente se deteve em um tema, né? Nós falamos em várias ações, tanto eu como o nobre colega, né? O Dr. Vinícius. Enfim, licença-prêmio, insalubridade, nós falamos sobre esses assuntos. Também auxílio transporte, nós falamos dos descontos do IPSS, né, na H100, nós falamos da impossibilidade do desconto do PSS na GDPST, né? Nas gratificações, isso, perfeito. E por fim, que foi o último que nós conversamos, nós falamos do prejuízo das pensionistas. Sim. Lembra? Coisa. Garanto que eles também lembram. Mas a gente vai dizer o seguinte, que a gente terminou o ano passado com o judiciário pendente de uma decisão. E eu trago já de antemão que essa decisão saiu, essa liminar saiu e nós ganhamos. Eu só vou trazer notícia boa. No início do ano vamos começar com notícias boas. Ótimo. As pensionistas. Já basta vamos começar. Já basta a política, pois notícia ruim. Vamos deixar para outro problema. Enfim, as ações que foram ajuizadas com relação a este tema das pensionistas, ou seja, pessoas que tiveram as suas pensões retiradas, né? Teve gente que nem Natal teve, nós conseguimos na justiça inverter essa situação. Então ganhamos a liminar. E essas pessoas tiveram de volta. Você está falando a ação coletiva? Ou as individuais? As individuais. Certo. As ações individuais. Essas ações, a ação relativa a essa questão das pensões, ela foi ajuizada de forma individual. Nós vamos ingressar ainda de forma coletiva, porque a gente estava esperando o judiciário dar uma posição mais firme. Então, nós ganhamos. As liminares foram muitas, ganhamos todas. E as pensionistas tiveram de volta o restabelecimento do pagamento de suas pensões. Algumas, infelizmente, ainda ficou 1 ou 2 meses sem receber a pensão. Mas hoje já estão recebendo e vão receber futuramente os atrasados. Primeiro registro. Segundo registro, a ação vencedora também, é da licença-prêmio. É bom a gente trazer de volta esse tema e relembrar os nossos telespectadores. A ação da licença-prêmio. O que é a ação da licença-prêmio? São servidores que na atividade não usufruíram da sua licença-prêmio. Certo? O servidor se aposentou, né? Não usou a licença-prêmio. Então, nem gozou, nem usou para tempo. Isso, eu vou tentar ser objetivo. Ele pode usufruir de 2 formas a licença-prêmio. Ou como férias, né? Ele permanece usa a sua licença-prêmio como bem entender, tá certo? É o prêmio que ele tem. Ele trabalha 5 anos, isso já foi extinto, em 96.
antes, logicamente a gente está falando de servidores antigos, que entraram antes de 96 e permaneceram 5 anos trabalhando na assiduidade, ganha 3 meses de licença-prêmio. Ele pode usar tanto ficando na sua residência, em casa, viajando, como bem entender, ou ele pode contar em dobro para aposentadoria ou para receber o abono de permanência. Pronto, esse servidor, na dúvida, vai no departamento pessoal e pergunta: eu tenho licença-prêmio para usufruir? Tenho. Se ele está na atividade, meu conselho é: não use. Por quê? Porque quando você se aposenta, na concessão da sua aposentadoria, você vai receber essa sua licença-prêmio em dinheiro. Outra ação da insalubridade, também outra ação vencedora. Servidor público geralmente é cedido a algum município, ele muda de sede, faz alguma coisa desse sentido, e a administração pública retira a insalubridade. O que é que acontece na prática, Gigi? As pessoas elas são redistribuídas, são cedidas, que é o termo técnico, e elas perdem a insalubridade. E continuam exercendo as mesmas atividades. O combate, o controle de endemias é a grande maioria. Ou seja, com agentes nocivos à saúde, trabalhando no combate à dengue, leishmaniose, calazar, enfim, várias enfermidades. E a União retira a insalubridade. O Judiciário está restabelecendo e também condenando o ente estatal a pagar todo aquele retroativo, certo? O servidor público teve a insalubridade retirada, por exemplo, no ano de 2012, a gente consegue restabelecer o pagamento da insalubridade, vem conseguindo restabelecer o pagamento da insalubridade, e ele também recebe todo aquele retroativo com juros de correção. Então, muito obrigada, Dr. Wagner, e até o próximo programa. À disposição. Bom dia, Valério, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos aí às vésperas de um grande ataque à população brasileira, que é a tentativa de botar para votar aí a reforma da Previdência. Temos aí durante o ano passado inteiro e esse ano, martelado aí sistematicamente em relação a essa questão da reforma. O que é que você tem aí de análise política em relação a essa reforma? Por que esse desespero do governo de botar para votar a reforma da Previdência? Primeiramente, um bom dia, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Dizer que essa reforma da Previdência é parte de um conjunto de medidas que o governo vem tentando impor ao trabalhador brasileiro e visa arroxo de salário e retirada de direitos. Só para se ter uma ideia, eles fizeram uma ampla campanha dizendo que era fundamental aprovar a PEC do fim do mundo, aquela que proíbe concurso público, aquela que proíbe aumentos de salários de servidores, aquela que limita o investimento na área social, aquela que foi aprovada. Isso ia gerar... Só fazendo um parêntese aí, quando nós chamamos para a luta contra essa PEC do fim do mundo, tanto é que a gente botou o nome dela de PEC do fim do mundo, as pessoas não foram à luta e ela foi aprovada. E o resultado disso é agora, com a manutenção através da ação judicial ganha pela nossa assessoria jurídica, para manter o reajuste que da nossa base só pega o pessoal do DENIT e alguns peritos federais agrários. O pessoal está dizendo aí, o nosso aumento não tem por causa da PEC do fim do mundo. Esse acordo, essa agora só saiu porque foi anterior à aprovação da PEC do fim do mundo, e mesmo assim o governo queria postergar por um ano e nós ganhamos na justiça. Mas isso é o resultado da PEC do fim do mundo, não temos nenhum aumento previsto. E só lembrando que a PEC do fim do mundo, ele prevê que durante 10 anos não se terá reajuste, certo? A segunda medida do governo para gerar emprego, para melhorar o ambiente econômico no país, era a reforma trabalhista. Lembram? Junto com a terceirização. Da campanha pesada que fizeram, dizendo que a reforma trabalhista iria melhorar, queria gerar empregos. A
terceirização, tem que ter a terceirização, que é para contratar mais gente. Chegamos o ano de 2017 com quase 13 milhões de desempregados. Não sou eu que estou dizendo, não, é o DIEESE, é o IBGE, O próprio governo. é o governo que está dizendo. Inclusive, dizendo que nesse início de ano aumentou o desemprego. E eu não tenho nenhuma dúvida que vai aumentar o desemprego. Vai ser um ano muito... Esse ano vai ser o pior ano da história do país. Porque o que nós estamos observando é que as empresas estão parando. A economia está parando. E a população vai sentir depois do carnaval. A reforma da Previdência é mais um ataque duro desse governo. O governo das elites. O governo que foi colocado aí a partir de um golpe exatamente para fazer isso. Implantar a PEC do fim do mundo, a terceirização, a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Portanto, nós queremos chamar a população às ruas. Nós vamos estar retomando com muito mais força a campanha contra a reforma da Previdência. O que o governo diz na televisão é mentira. Ele está dizendo que o trabalhador só precisará contribuir durante 15 anos. É mentira. Ele vai ter que contribuir durante 40 anos. Ele não se aposenta. Não, e ele se aposenta com 15 anos, só que com tudo proporcional. E se tiver doente? E se tiver para morrer? Se tiver para morrer. Certo? Então isso não procede. A reforma da Previdência ainda aumenta a alíquota previdenciária de 11% para 14%. Lembram lá dos patos amarelos na Avenida Paulista, dizendo que não tinha que ter mais impostos, que o povo não aguenta mais tanto impostos, e agora pode ter impostos? Então nós queremos chamar você, filiado, filiada, queremos chamar a população em geral para as grandes mobilizações que estaremos fazendo pós-carnaval contra a reforma da Previdência. Fiquem de olho que nós iremos estar divulgando na página do sindicato, na página da CSP com Lutas, nas páginas dos sindicatos combativos, estaremos colocando informativos pelo correio, estaremos colocando carro de som nos locais de trabalho, chamando a população a reagir contra mais esse ataque que é a reforma da Previdência. É preciso fazer uma reforma lá na Câmara Federal. Os deputados que recebem mais de 100 mil reais, é preciso fazer uma reforma lá no Poder Judiciário, onde você tem centenas, milhares de juízes recebendo auxílio moradia quando tem casa própria para morar. Agora falam do Bolsa Família. Paga-se um Bolsa Família de R$170, aí faz uma enxurrada de crítica, que isso é errado, que não pode. E pode-se pagar 4, 5, 6 mil reais de auxílio moradia para juízes que já ganham super bem. E auxílio paletó, e auxílio paletó, combustível, passagens aéreas, tudo às custas dos nossos impostos. É preciso que a população fique atenta e venha às ruas para combater essas coisas erradas que existem no Brasil. E só depende de nós mudar essa situação. É verdade, vamos estar aí convocando toda a população. Galera, eu queria ver também dois outros aspectos, um outro aspecto, né, que nós estamos falando disso também há séculos. Eu acho que é importante repassar essa informação, né, que a gente já vem fazendo isso, mas eu acho que é importante neste momento agora que precede essa tentativa de votação, que é em relação à questão das aposentadorias dos fundos privados, né, esse desespero do governo de aprovar essa reforma é para fazer com que as pessoas obrigatoriamente procurem as previdências privadas, né? É esse filão que eles estão tentando explorar, né? Uma nova forma de explorar a classe trabalhadora. E uma denúncia que saiu aí há pouco tempo, que uma figura do alto escalão do governo, que é
da Previdência, né, do Ministério da Previdência, é diretor administrativo de uma grande empresa de previdência privada. Então, dois aspectos aí que demonstram claramente qual a intenção de fazer essa reforma da Previdência. Na verdade, isso é o que está por trás desse desespero de fazer a reforma da Previdência. Quem mais hoje quer fazer a reforma da Previdência são aqueles que se aposentaram bem cedo, né? Fernando Henrique se aposentou com 39 anos, o Temer se aposentou com 50 e por aí vai, certo? E todos eles recebem salários milionários, astronômicos. Por exemplo, o Meirelles recebe 80 mil reais de aposentadoria. O Meirelles hoje, que é ministro da Fazenda, era executivo de um banco americano, o Bank Boston, certo? De um banco que tem grandes investimentos no Brasil. Então, por isso que eles querem fazer a reforma da Previdência, né? Então, eles têm interesse de realmente passar a Previdência, a parte boa da Previdência, a parte, vamos dizer assim, rentável da Previdência, para os fundos privados de Previdência, né? E já estão, inclusive, fazendo isso, né? O novo filão. Só que eles precisam tornar essa Previdência privada mais palatável, né? Então, eles têm que dar margem para que essas outras previdências possam oferecer planos um pouquinho melhor para o povo, para que justifique as pessoas irem para a previdência privada. Sim, e um comentário também que a gente não pode deixar de fazer foi essa aparição, né, do governo ilegítimo Temer nos grandes programas de auditório, né? Eles estão realmente apelando, foi ridículo isso, né? E a forma como é colocada, o ensaio que eles fizeram prévio, né? Inclusive a sua aparição nos programas de auditório, né? O ensaio prévio que foi feito. Mas me diga, se não houver essa reforma, a reforma vai quebrar? Ah, vai quebrar. Nós temos tanto de déficit. Um déficit que não existe, foi feito aí agora em 2017, foi feita a CPI da Previdência, provou que não tem déficit, né? E eles continuam com esse discurso insustentável. Então, lamentável que estejam se prestando a esse papel. É uma coisa, seria cômico se não fosse trágico. É verdade. E eles estão intensificando essa campanha porque eles estão recebendo muito dinheiro por isso. Inclusive, nós tivemos uma informação agora, né, que esses deputados que são base do governo, que são contra a reforma da Previdência, está sendo feita uma relação dos nomes desses deputados para ser enviado para esses grandes agiotas financeiros internacionais, para que eles possam saber quem são esses deputados. Eu não sei por que eles estão fazendo isso, né? O que é que tem a ver, né, a agiotagem internacional com esses deputados? Eles estão querendo o quê? Qual é a jogada que tem por trás disso? Então nós achamos que a Previdência, ela tem que ser pública. É o maior distribuidor de renda do mundo. Isso é o que estou dizendo. Quem diz isso são os especialistas, os estudiosos em Previdência, certo? É o maior distribuidor de renda. E a Previdência, além de pagar a essa parte, vamos dizer assim, rentável da Previdência, né? Aquele que trabalha 30 anos, 35 anos, 40 anos e depois se aposenta e tem a sua aposentadoria, a Previdência também ela paga aquelas pessoas necessitadas, né? O LOAS, aquelas pessoas que ganham 1/3 do salário mínimo dentro de uma família, aqueles deficientes, aqueles que são acobertados por doenças mentais, certo? Então a Previdência, ela chega em todos os lugares do estado, do Rio Grande do Norte, por exemplo, ou de todas as cidades brasileiras, ajudando a economia, né? Gerando riqueza, gerando renda. Então isso não é qualquer coisa. Isso tem que ser visto como um projeto de Estado, e não uma coisa que simplesmente eles querem acabar, privatizar, com esse argumento que existe um déficit. E aí? E esse déficit nunca vai acabar? Quando acabar a Previdência, vai surgir o que mais, né? Ok, obrigada, Valério. E chamamos novamente a atenção da população, nossos filiados e filiadas,
para estarmos aí todos na rua contra a reforma da Previdência. 2 jargões, né? O primeiro é dizer aos senhores parlamentares, se votar, não vai voltar. E o segundo é dizer que se nós não formos para a rua, isso passará, certamente passará. Então é preciso que todos e todas estejam presentes nas manifestações. Vamos à luta. Obrigada, Valéria. Até o próximo. Obrigado. E aí, nosso bom dia agora para o nosso amigo João Vicente. João Vicente, mudou a fórmula de contagem de pontos agora? Não vai ter aquele clássico final para saber, ficar naquela expectativa? Como é isso agora? Que graça vai ter? Como é que vai ser essa contagem agora? Bom dia, Gigi, bom dia, amigos do Sintecef Movimento. Mudou porque estamos em 2018, ano de Copa do Mundo, né? E os calendários regionais, ele zipa, né? Ele diminui muito, né? E aí a federação encontrou a maneira de ter um campeonato dessa forma, né? Não tem mais aquela decisão, que é chegar em primeiro, jogar contra o segundo colocado, e aí muitas vezes o primeiro colocado ele tem aí a vantagem ou de um empate ou joga na prorrogação. Isso mudou, né? Agora o primeiro turno é igual corrida de cavalo, né? Se você botar a venta na frente, já ganhou, né? E aí pontos corridos. Quem chegar com o maior número de pontos é o campeão do turno. Se houver empate na pontuação, vai para o critério técnico, como saldo de gols, né, gols pró e outras coisas, até cartão amarelo está valendo, né? Então, o campeonato desse ano teve essa mudança e vai ter, são 2 turnos bem corridos, né, porque são apenas 8 equipes. Cada equipe, ela joga 7 jogos em cada fase, 14 jogos durante todo o campeonato, né? E essa mudança foi devido à Copa do Mundo, já que vai ter a paralisação do campeonato brasileiro, né? Na época da Copa do Mundo, de junho e julho, e aí o campeonato dos estaduais também diminuiu para que possa também trazer um pouco para cima, mais ou menos para abril, o Campeonato Brasileiro, para nós aqui, a Série C, Globo e ABC, e a Série D, o América. Ok, João, mas você acha que isso vai perder a emoção ou não? Não, a emoção fica a cada jogo, né? Porque isso já se coloca como cada partida uma decisão. Sim, isso, né? Fica cada partida vai ser uma decisão. Exatamente. Um pedacinho da decisão. É por isso que tivemos ABC e América agora. A emoção agora. vai ser fatiada. Exatamente. Tivemos agora ABC, América e ABC, né? Esse jogo foi como fosse uma decisão, né? Porque quem ganhar um jogo como o América ganhou, ele já tem 3 pontos à frente do ABC. Mas não quer dizer que isso vai dar à equipe, depois de ganhar um clássico, a certeza de ser campeão, porque ainda tem mais etapas pela frente. Mas fica realmente a disputa direta, né? Claro que a outra equipe que chegar na segunda colocação por falta de um cartão amarelo, e esse jogador que recebeu esse cartão amarelo, como vai ficar a relação dele, torcida e atleta, né? Realmente pode complicar um pouco. Mas o futebol é emocionante por isso, Gigi. Também. Ok, João, obrigado. Até o próximo programa Sintecef em Movimento. Tá, bom dia, Gigi. Estamos chegando ao fim de mais um Sintecef em Movimento. Próximo sábado teremos novamente discussões políticas, sobre esporte, área jurídica, muita informação para você. Até lá.